Oi, gente. Vamos aqui voltar para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre os escolhidos, que está em Mateus 10. Se você puder curtir isso, pode curtir aí para nós, curtir, compartilhar, tá bom? Vamos ao vídeo. Nosso vídeo de hoje, ele vai estar em Mateus 10, nós vamos começar no primeiro versículo. O primeiro versículo está dizendo assim: então Jesus ele chama os 12 discípulos e deu-lhes uma autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Esses 12 são aqueles que ele já havia escolhido para acompanhá-lo, para segui-lo. Quais são esses 12 discípulos? São Simão, que também era chamado Pedro, André, que é irmão de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Viu que ele chamou 2 irmãos, depois mais 2 irmãos embaixo. Aí depois ele escolheu Felipe e Bartolomeu, depois escolheu Tomé e Mateus, que era o publicano, né, aquele cobrador de impostos. Depois chamou Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Chamou Simão, o Zelote, e depois, por último, vem Judas Iscariote, que é aquele que o traiu. Aí você pergunta assim, mas por que ele chamou Judas se ele é onisciente? Ele sabia que ele o ia trair. Sim, ele sabia. Mas ele escolheu realmente um perfil de uma pessoa que poderia traí-lo. Porque senão não ia cumprir, né, a palavra de Deus, que ele ia ser entregue para ser morto. E ele ia aceitar, entregar a vida dele por nós. Mas para isso precisava de um traidor. E ele, como era onisciente, ele sabia que ali estava o Judas Iscariote, que tinha esse perfil de traí-lo. Até porque ele era o tesoureiro da turma. E, segundo a palavra de Deus, ele enfiava a mão lá e pegava, né, as moedinhas que eram depositadas ali. Então, Deus já sabia. Então, alguns são escolhidos, né, para a vida, outros são escolhidos para a morte, no caso espiritual, né? E infelizmente Judas Iscariote foi escolhido para essa missão que ajudou que a gente conseguisse alcançar a vida eterna através da morte de Jesus, né? Então vou deixar versículo aqui, o 5, para o meu esposo continuar, o 5 e o 6. Vamos lá então, pessoal, dando continuidade a essa palavra, né, sobre a escolha dos apóstolos, discípulos. É semelhante a um administrador nos dias de hoje, né, alguém que é eleito para algum cargo e ele escolhe os seus auxiliares. No caso do presidente, escolhe os ministros. No caso de outros, dos estados e municípios, escolhe-se secretarias e as pessoas para representar aquelas secretarias. E assim Jesus dividiu o trabalho que ele tinha que fazer na terra com seus discípulos, mas além da autoridade, ele deu uma autoridade especial para eles, que era curar os enfermos e expulsar os demônios. Bem importante isso, porque se não tivesse essa autoridade, eles iam mais atrapalhar do que ajudar, né? Toda hora tá chamando Jesus, vem aqui, se tem um demônio aqui que eu não consigo expulsá-lo. Até que aconteceu um caso desse, mas não é o tema da nossa lição hoje. E no versículo 5, vendo aqui, está dizendo que ele enviou esses 2 discípulos e deu-lhes algumas instruções. Uma delas: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Então tinha 2 classes de pessoas que não era para eles se dirigirem: gentios, ou seja, os que não são judeus, e os samaritanos,
era um grupo de pessoas que não se comunicavam com os judeus. Ele deu essas instruções. E ele queria alcançar, né? Parece primeiro os israelitas. Né? Exatamente, no versículo 7 que vai dizer, né? No versículo 6, né? Antes, dirijam-se as ovelhas perdidas de Israel. Então, o objetivo de Jesus era o quê? Era trazer... Os desviados. Buscar reunir o que povo hoje de Israel. A gente chama de desviados. Porque eles não criam em Jesus, eles criam somente em Deus. Eles não acreditavam que Jesus era o Messias, era o Salvador, era o que ele queria ser, ia estabelecer o seu reino na terra. Então eles, até os dias de hoje, têm essa dificuldade de considerar Jesus como o Messias e o único Salvador. E também eles nem aceitavam, além de não aceitar que Jesus seria o Messias, eles também não conseguiam obedecer à lei de Moisés. Então tinha um monte de gente aí, né, desobedecendo, desviado da palavra. E aí Jesus já pensou em primeiro lugar restaurar, né, aqueles que estavam perdidos mesmo. Assim como hoje a nossa preocupação também precisa ser isso. Resgatar aqueles que estão perdidos lá, mas que é do povo de Deus. Lembrando que os gentios, eles só foram acolhidos depois porque os judeus rejeitaram Jesus, até o levaram à morte, né? Então, devido a isso, aí a graça da salvação foi estendida a todo o que crê. Por isso, se o judeu não tivesse rejeitado, quem não era judeu estava fora. Não adiantava espernear. Mas ainda no versículo 7, ele diz assim, outra instrução que ele deu. Por onde forem, pregue esta mensagem. Ou seja, o reino dos céus está próximo. Ele estava se referindo ao reino dele, ao reinado, quando os crentes, as pessoas que creem nele, forem subir aos céus, para ele estar com ele no seu reino. E também esse reino aqui, né? Porque ele também reina aqui através do Espírito de Deus aqui na terra. Pois é, e além disso ele mesmo falou que o reino de Deus está entre vós. Ele estava no meio deles e eles estavam percebendo. Se Jesus fazia parte do reino dos céus, estavam andando junto com os discípulos, então eles estavam já participando do reino sem saber, né? Outra recomendação que ele diz curem os enfermos, cure os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e purifiquem os leprosos, e expulsem os demônios. Expulse os demônios. Essa é a fase mais difícil, né? Parece que é mais fácil você dizer para um enfermo seja curado em nome de Jesus do que ordenar que um espírito imundo saia e ele sair imediatamente. Então, e ele mandou porque realmente se Jesus manda, é porque ele sabia que tinha. E antes disso nós pulamos aqui um dos versículos, dá uma voltada aí para a gente falar sobre ele. Antes do 7. Falamos. Já falamos? Agora não, é no 9, exatamente. Agora é o 9. É que eu fiz confusão aqui. Então ele ainda deu essa recomendação. Ainda tem esse restante aqui, vocês receberam de graça, dei também de graça. Isso. Nossa, que não esse se cobra aí, nenhuma indulgência. Não se cobra pregação. Não se cobra a cura de enfermo. Não se nem cobra a expulsão de demônio, nem a purificação do leproso, nem a ressurreição de mortos. Jesus não cobrou nada. E ainda recomendou que não se fizesse isso. Nem o serviço da igreja pode cobrar, né? Nem batismo, né? Nada. Oração, né? Exato. Eu vou orar por você, mas você dá uma oferta aí de tanto. Isso não é oferta, isso você está cobrando.
E isso não é de Deus. Tá? Se você estiver em algum lugar assim, que você tem que pagar tudo, não é de Deus. A única coisa que Deus pede, né, para a obra dele, e está na Bíblia, é devolver os dízimos e ofertas. Voluntariamente. Você não é obrigado também não. É voluntariamente. Não pode estar atrelado à bênção. Né? E no versículo 9, ele faz uma advertência muito importante para aquela época, dizendo para que não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Então, não... É para ir focado só na palavra. Não, dá a entender que eles tinham que ser despojados de qualquer recurso material para que fosse manifestada a graça de Deus na vida deles, pelo que eu entendo, né? Ó, e também ele 10, diz assim, no capítulo 10, no versículo 10 também ele diz, né? Eles recomendavam para eles não levarem nem uma sacola de viagem, né? Nem túnica extra. Procure alguém digno de recebê-los e fique em sua casa até partirem. Então não se preocupe com a roupa, não se preocupe que você tem que levar uma mochila. Basta chegar com a sua roupa que você levar, você levar a roupa extra durante o trabalho de divulgação da palavra. Jesus já ia tocar no coração das pessoas para cuidar deles. Eu penso que seja dessa forma. Você pode continuar. Na cidade ou povoado que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. É por aí que eu penso, né? Que essa pessoa aqui, eles vão ficar na casa, vai cuidar deles. Então não sabe deles levar nada. Porque Deus ia tocar no coração das pessoas para cuidar deles. Então, ele até orientou, né? Se for uma pessoa de bem, te recebeu bem, fica lá, até o dia que você partir daquela cidade. Então já foi tudo orientado, né? Assim, o que Deus queria fazer, né? Aí também diz assim, ó. Ele também, continuando, né? Jesus dizendo, continuando. Ao entrarem em casa, qualquer casa que eles entrarem, tinha que saudar. Saudar com a paz. É o que nós fazemos hoje. A paz do Senhor, do nosso Deus, esteja com você. Aí se você não receber essa paz, a paz volta para nós. Então foi assim que ele ensinou, ó, né? Se alguém não os receber, né? Ó, se a casa for digna, a paz que vocês oferecem a eles repouse sobre ela. Mas se não for digna, a paz retorne a vocês. Bate e volta. Bate e volta. Assim como que você deseja mal para os outros, né? Por isso que se fala, né? Aquele que se deseja mal para os outros, você recebe de volta. E aqui a paz que você deseja, o próximo, se ele aceitar, vai para ele. Mas se ele não aceitar, volta para você. Né? Interessante isso aqui, né? Se alguém não as receber, nem ouvir suas palavras, se alguém não receber vocês, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Gente, isso aqui é muito sério. Isso aqui é Jesus ensinando. Ah, mas é porque eu não quis ouvir a palavra, a pessoa foi embora, não quis saber de mim, não quis mais me ajudar. Não. Se você foi ali com a intenção de levar a palavra, é só isso que você foi fazer. Se não quis a palavra, Jesus que mandou. Vai lá, dá uma sacudida na poeira, não leva nem a poeira daquele lugar, nem daquela casa, nem daquela cidade. Vai embora, porque, né, a palavra de Deus você já levou. Não quis, vai embora e deixa ele com Deus, né? Então aqui também digo, eu digo a verdade. No dia do juízo, haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Quer dizer, tem cidade que, né, que as pessoas, o povo, eles não gostam da palavra de Deus, eles não aceitam a palavra de Deus. Né? E aí até combatem, né? Eu estava conversando com uma amiga
né, que trabalha para Deus num certo lugar, e ela disse, ninguém quer saber da palavra, quer saber de outras coisas, né? De outras coisas até no mundo espiritual, mas não quer saber de Deus. Então, a Bíblia diz que nós não devemos ficar lá insistindo com as mesmas pessoas, não. Deixa eles com Deus. Vai pra frente. Lá na frente vai ter gente que vai querer ouvir a palavra de Deus. Não é verdade? Então, no versículo 15 aí, que você disse, né, sobre menor rigor para Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra eram cidades do tempo de Abraão. Muitos anos atrás, antes de Jesus nascer, né? E naquela cidade, o povo também rejeitou a palavra. Ninguém queria saber. Eles só queriam saber de orgias, né? De festas e comemorações, bebedeiras, essas coisas que Deus reprova, né? E também, né, a sensualidade, as coisas erradas fora do casamento, né, fora daquilo que Deus ensinou, né? Tudo isso acontecia. E aí, por que está dizendo que haverá mais rigor? Porque, mesmo Sodoma e Gomorra sendo dessa forma, tinham lá uma família que estava lá, que habitava lá, mas não concordava com as coisas que aconteciam na cidade. E Deus, então, enviou um anjo para retirar essa pessoa de lá, às pressas, porque ele decidiu destruir a cidade. E falou que era para sair por conta do imediatamente, pecado do povo, né? Porque senão eles iam perecer junto com todos ali. Então, é o que vai acontecer no dia do juízo. Deus vai retirar os escolhidos da terra imediatamente, na mesma velocidade que tirou aquelas famílias de Sodoma e Gomorra. Ali e aí vem a destruição o também, anjo né? precisou segurar na mão do pai, da mãe e das filhas. Foi as únicas pessoas que se salvaram. 4 pessoas. A mãe, ela vacilou um pouco durante o caminho. Desobedeceu a ordem de não olhar para trás. Ficou por ali mesmo. Exatamente. A Bíblia diz que transformou-se num estado de sal. Então, é coisa séria. Se aconteceu naquela época, por que não aconteceria novamente um fato dessa natureza? Então, é por isso que a palavra de Deus é levada, é pregada, é ensinada, para que as pessoas se posicionem e deem ouvidos e fiquem atentos às recomendações que o Senhor Jesus passou através dos apóstolos e agora através da igreja. Verdade. E também, não só Sodoma e Gomorra naquela época, mas também no tempo de Noé, né? Deus mandou ele avisar, ele avisou, e as pessoas não deram ouvido, porque ele estava maluco, que não ia acontecer e tal, e aconteceu. Ele tem feito uma comparação, né? Assim, como foi no dia de Noé, assim será. Assim será no dia do Filho do Homem, que é Jesus. Então encerramos, né? Então vamos encerrar. Porque já ficou muito grande o vídeo. Desejamos para vocês a paz que o Senhor Deus dá. E nos aguarde até o próximo vídeo.